Quem é o pai da ideia? Como é que foi isso, assim, de falar da O pai da ideia festivais? tem dois pais, né? Mais de um pai, vamos lá. Aqui eu, o Léo Enquim e o Jader Cardoso, né? A gente... E aqui tá ao meu lado aqui o Flávio Azevedo, depois ele vai falar também bastante. E a ideia, cara, é o seguinte, né, cara? Essas músicas, elas permearam a nossa infância e adolescência e deram artistas que a gente até hoje, a gente é influenciado e ouve, né? Eu posso dizer, eu mesmo pelo Papas da Língua, a gente, muitas das composições, assim, se tu for olhar ali, tá pulverizada toda essa tradição, né? Toda essa geração de músicos, artistas, cantores, intérpretes e tal, fantástico. Então eu e o Jader, cantando aquelas coisas, cantando em rodinha, assim, né? Lembra dessa aqui. E aí tivemos a ideia de fazer um show com as músicas, principais músicas, né, dessa época, que a época de ouro, que é essa de 65 a 72, a grande época de ouro dos festivais. E bom, vamos lá, vamos fazer, começamos a catar, a gente viu, cara, ninguém fez esse show no Brasil, assim, de colocar as músicas perfiladas, as grandes músicas, né? E a gente dá pra citar algumas já, só pra situar o nosso ouvinte, a banda, Disparada, Domingo no Parque, né? Tu vê aí, já tem Ponteio, já tem do Lobo, Gil, Caetano e tal. E aí a gente falando, aí eu lembrei que esse rapaz aqui ao meu lado, Flávio Azevedo, que foi meu colega na Faculdade de Letras, e é professor, sabe tudo de tudo. Eu me lembro que ele tinha na época que ele dava aula no cursinho, no Unificado, né, ele tinha um projeto cultural e inventou uma palestra para final de ano, né, Flávio? Depois tu me corrige os erros aqui, mas criou uma palestra. Tinha voltado de Londres e tal, estudou muita música brasileira e tinha voltado de Londres, e eu consegui assistir essa palestra, que era uma palestra onde ele falava toda essa época, esses anos 60, um recorte nos anos 60, onde tinha ali muitas histórias dos festivais, mas também tinha outras histórias, o pano de fundo todo daquele momento, né? Então chamei ele, a gente juntamos o maestro Thiago Flores da Orquestra da Ubra, porque tem que ser, né? Fazer a ideia era fazer arranjos originais, mais perto dos originais, e criar um espetáculo de contação de história e cantação de música. É muito importante esse contexto histórico. Não é só executar as músicas, reproduzi-las, né? Há todo um contexto político. Acho que isso faz parte também da apresentação. Aí, o Flávio até vai falar mais, o Jader também, é para colocar na ordem da cabeça das pessoas de várias gerações que estão nos ouvindo, inclusive agora, fazer uma organização da cronologia e daquele momento, dos principais acontecimentos sociais, culturais, enfim, então musicais. É um espetáculo que junta o show com uma aula, praticamente, sobre aquele momento. Tentar fazer o pessoal que está em casa conseguir enxergar o que vai acontecer, né? Assim, quando o Léo me convidou, sabe aquela palestra que tu fazia sobre a história, que eu botava vídeos, né, botava fotos e tal. Eu digo, se eu olhar do meu ponto de vista, eu vou dar uma aula em que eu aponto assim e entra o Serginho Moá cantando uma música dos festivais com a orquestra atrás, vai entrar, né, a Andréa Cavalheiro, o Tonho Croco vão entrar cantando as músicas que eu vou chamar ali, é isso, né? Até inclusive, né, destacando que tem a Orquestra de Câmara da Ubra e vários convidados. Neto Fagundes também, Ernesto Fagundes, Tonho Croco, Marcelo Delacroix, Esmalha, Gelson Oliveira, o Rodrigo Fischmann, Andréa Cavalheiro, Kinara, Jader Cardoso, Serginho Moá, Nina Nikolaevski e o Alex Alano. Exatamente. E assim, uma aula de luxo, então. Eu vou fazer uma apresentação inicial com uma aula relaxada, né? Ninguém vai ver uma palestra, ninguém vai sair de casa pensando nisso, né? Então, com bom humor, com informação, com tudo que a gente tem. E aí a ideia é fazer com que a plateia se sinta transposta para aquela época. A gente quer que as pessoas se sintam como se elas estivessem saindo de casa para assistir a uma noite de festival. Então nós vamos remontar o clima com cama de orquestra, preparando as trilhas e tudo, né? E eu faço, entre cada música, eu comento a música anterior, dou uma introdução do porquê que vai tocar a próxima e mostro a mudança que aconteceu entre os festivais da canção também daquela época.